queridos, voltei para o módulo 6. Sejam bem-vindos agora no módulo 6. Nós vamos falar sobre ressignificação. No módulo 5, nós falamos sobre crenças limitantes, crenças transparentes, aquela que nós nem imaginamos que existem, que são realmente pontos cegos na nossa vida, que precisamos de uma pessoa de fora, na maioria das vezes, para nos ajudar, para reconhecer, e são crenças que nos impedem de prosseguir. Agora, eu quero te alertar o quanto é importante ressignificar essas crenças que nós descobrimos que temos, aquelas que nós identificamos, conseguimos trazer à tona. Existe a necessidade de ressignificar. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse módulo. Eu quero relembrar, na verdade, que as crenças negativas armazenadas aí na sua mente podem sim estar te atrapalhando o seu sucesso, impedindo que você tenha excelentes resultados em determinada área da sua vida, seja no resultados de peso, de relacionamento, na sua área financeira, na sua saúde, na sua profissão, na área de espiritualidade, seja com seus filhos, com sua família, com seus amigos, entre vários outros. E sabemos que existe uma fórmula extremamente importante que determina como nós criamos a nossa realidade e o nosso sucesso, o nosso estado de sucesso. E ela se chama processo de manifestação. E o processo de manifestação tem a seguinte sequência: pensamentos conduzem sentimentos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nisso. Pensamentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem a ações, aquilo que nós vamos fazer, conduzem nossos comportamentos, e as ações, os nossos comportamentos conduzem a resultados. Exatamente. E aí vem o ciclo das crenças, que muitas vezes, quantas vezes a gente já não viu falar nesse ciclo, mas nós não cai a ficha, nós esquecemos, não é? Como que funciona o ciclo das crenças? Aqui eu tenho os resultados. Aqui eu tenho crenças, pensamentos, sentimentos, comportamentos. Você pode começar por qualquer desses pontos aqui, que quando nós estamos no ciclo, emaranhado no ciclo da crença, nós vamos exatamente responder um sequentemente ao outro. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui uma crença, ok? Essa crença, ela pode ser fortalecedora ou ela pode ser uma crença limitante. Uma crença fortalecedora ou limitante, essas crenças geram pensamentos. Eu tenho pensamentos, esses pensamentos são exatamente aquelas imagens, aquilo tudo que nós pensamos, que vem na nossa mente, onde nós criamos o nosso diálogo interno. Nós pensamos automaticamente, pensei e senti. Então, o pensamento gera um sentimento, gera uma emoção. E, através desse sentimento, eu me comporto. Eu me comporto exatamente da maneira como eu me sinto. E aí, vem os comportamentos, sejam positivos, sejam proativos ou reativos. E aí, baseado no comportamento que eu tenho, eu obtenho os resultados. Então, esse ciclo, de crenças, ele é o mesmo, e ele funciona, e ele acontece na minha vida e acontece na sua vida. Baseado nas crenças que você tem na sua mente. Se elas forem limitantes, os seus pensamentos serão limitantes, os seus sentimentos serão da mesma maneira, os seus comportamentos também serão limitantes, os seus resultados serão limitantes, serão limitados, serão medíocres, serão baixos. E isso fortalece mais a sua crença. Porque se eu tenho um resultado positivo, um resultado bom, o que vai acontecer? Vai elevar a minha crença. Se eu tenho um resultado ruim, sabe o que vai acontecer? Corre o risco de fazer assim: eu sabia que isso não ia dar certo. Tá vendo? Olha, eu fiz isso, não adiantou nada. Então, eu sabia que não ia dar certo. E aí, o que vai acontecer? Vem mais pensamento negativo, mais sentimento negativo, mais comportamento negativo, mais resultado negativo. E a gente fica nesse emaranhado e não sai do lugar. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é pegar toda e qualquer crença limitante que está na nossa mente, ressignificar isso, substituir por crenças fortalecedoras. Porque aí eu vou pensar de forma proativa,
eu vou pensar de forma positiva, eu vou buscar alternativas. Meu pensamento, né, ele vai estar ligado nas soluções e ao mesmo tempo eu vou estar com um sentimento aí positivo, com energia, o meu corpo vai responder da mesma forma com energia, porque sabe que o nosso corpo cai doente quando nós estamos com o pensamento focado no que não dá certo, na crença limitante. E aí o nosso corpo adoece. E aí vem os nossos comportamentos poderosos com os nossos resultados positivos. Se eu tenho um resultado bom em alguma área da minha vida, eu vou fortalecer uma crença de que está tudo dando certo. E aí esse ciclo não para. Então cuida aí, cuida muito dessas crenças, transformar essas crenças limitantes em fortalecedoras para ontem, para que nesse ciclo, tudo isso aí, você consiga alinhar a sua vida e ter resultados altamente positivos, ok? Também quero relembrar que onde gera dor, sinaliza que tem crença limitante instalada aí no seu inconsciente. Onde gera dor? Mas que negócio é esse, Mônica? Sim, onde te incomoda. Onde te incomoda. Isso é a dor, né? Aquilo que está te incomodando, aquilo que não faz você sentir bem, existe uma crença limitante aí instalada no seu inconsciente. E o que é ressignificar? Ressignificar é lançar um novo olhar sobre situações que você já conhece, que você já vive, aquelas que estão te limitando e mudar o curso desses acontecimentos. Isso é ressignificar, é lançar um novo olhar, uma nova perspectiva. E eu quero deixar para você agora 3 passos básicos para trabalhar a ressignificação de crenças limitantes. O primeiro passo é identificar quais as crenças limitantes que estão te impedindo de prosseguir, de avançar. Eu quero que você faça um exercício, pega o seu caderno, pega caneta, papel, escreva aí afirmações que repetidamente saem da sua boca, coisas que saem no automático, coisas que você anda dizendo assim, que às vezes você nem percebe. Por exemplo, trouxe aqui uma frase para você. Eu acho muito difícil guardar dinheiro todo mês e por isso eu não consigo guardar, não consigo fazer reserva. Eu acho difícil guardar dinheiro. Coloque uma frase positiva em cima disso. Isso é um exemplo de uma frase que leva você a um comportamento limitante. 2. Busque a causa dessa crença limitante. Então, se você identificou uma frase que você fala, seja essa que eu dei um exemplo, ou qualquer outra, tá? As pessoas não gostam de mim, os grupos não me aceitam, enfim, tantas frases eu coloquei para vocês no módulo 5. Se você ainda não assistiu, volta lá, volta de novo, que eu trouxe muitos exemplos de frases afirmativas que saem da nossa boca. Então, busca a causa dessa crença limitante. Busca a causa. De onde saiu isso? Vamos lá na origem. Descobrir qual foi a situação que desencadeou essa crença limitante. E eu quero trazer mais um passo, que é identificar o seu real objetivo atual para ressignificar essa crença. O que você pretende alcançar na sua vida? O que realmente você quer? Porque se você não tiver um sentido para ressignificar, se você não tiver um propósito para ressignificar, você não tem impulso suficiente para fazer isso. Então, isso tem a ver com seus valores, isso tem a ver com alimentar os seus valores. Eu quero trazer mais um para você trabalhar a ressignificação das suas crenças. Assim que você verificar uma crença limitante, você substitua essa crença por uma outra fortalecedora, que é exatamente o cerne dessa questão. É você pegar algo que está te limitando e colocar em cima daquilo, por cima daquilo, uma crença, algo, um pensamento novo que vai te fortalecer, ok? Por último, é importante você condicionar a nova crença até que essa crença se torne um hábito. É repetição, repetição, repetição. Nós aprendemos por repetição.
condicionar essa nova crença, até que essa crença se torne um hábito na sua vida. Aí você não vai conseguir mais ter aquele comportamento limitante mais, aquele comportamento que fica ali, que te trava, né? Aqueles pensamentos. Não, aí você vai ter, você muda, pensamento para cima, você vai, positivismo. E mesmo quando vier aquele sentimento sabotador, querendo te jogar para baixo, você consegue reagir, sacode, vamos lá, vamos reagir, vai para cima e começa e volta, novas ações e hábito, adquire um hábito. Então, o que é importante? Você criar imagens, sons, comportamentos, emitir sinais para o seu cérebro para gerar uma nova comunicação. Então, é você dar o comando para o seu cérebro. Nós sabemos que a nossa fisiologia, nossa fisionomia, nossa fisiologia, o nosso estado externo interfere no interno e o nosso estado interno interfere no externo. Então, nós precisamos trabalhar essa harmonia aí. Eu saí, peguei meu carro, liguei o carro, muda a fisionomia quando entrar no carro, ao invés de entrar assim, franzinhos ou cabisbaixo, não, levanta o olhar, coloca para cima, dá um sorriso, não importa se tem alguém do seu lado ou não tem problema nenhum. O seu cérebro precisa ser programado, então você dá um sorriso quando você pegar no volante e aí você pode dirigir assim, um estado de sorriso. Isso mesmo, sabe por quê? Você leva uma nova comunicação para o seu cérebro, para a sua mente. Sua mente está trabalhando na programação do seu cérebro, aumenta a produção de dopamina e você começa a se sentir uma pessoa melhor, ok? Bem, quero trazer para você agora esse conceito entre emoção e razão. Quando o nosso subconsciente ele tem que optar entre uma alternativa lógica, racional e outra com base em emoções, aquelas emoções profundamente enraizadas, quero dizer o seguinte: as crenças que foram programadas na nossa mente subconsciente na infância, que eu mencionei lá no módulo 5, as emoções quase sempre vencem. Então, entre a razão e a emoção quase sempre vence. Por isso que é importante nós observarmos, trazermos para o plano consciente os pensamentos, sentimentos e comportamentos que hoje estão funcionando no piloto automático aí na mente subconsciente. Assim como, relembrando que mais de 90% das nossas ações estão no modo inconsciente e 10% no modo consciente. Por exemplo, digamos que você tem uma crença que é de um medo de altura, ou pode ser um medo de falar em público, tanto faz, só para te dar um exemplo. Essa crença, ela provavelmente foi programada na sua mente em razão de alguma experiência negativa, alguma experiência traumática que você teve lá na infância, como uma queda ou uma ameaça, né, de queda de algum lugar. Isso gera realmente medo de altura nos adultos, né? Quando a criança sofre uma ameaça de queda e gera um impacto emocional. Então, isso pode ter acontecido na sua infância, se é o seu caso, medo de altura, né? Então, pode ter ocorrido um episódio, por exemplo, no caso de falar em público, como um bullying na escola, até mesmo pela timidez, quando era pequeno, né? Você se apresentava num estado tímido e aí vinham outras crianças ainda porque você era mais quietinho ou quietinha e aí sofria muito bullying em seguida na escola. Uma criança que sofre bullying na escola, normalmente, ela tem a tendência de ter medo de falar em público na fase adulta. Então, tendo visto ou sentido uma experiência de dor, uma experiência assim, essa ameaça, bullying, enfim, ela ficou enraizada na sua mente subconsciente e causou aí esse medo e esse pavor. Então, isso ocorre porque, ao adquirir essa crença, nós passamos a comunicar, pensar e agir e sentir, principalmente, né, de acordo com ela. E quando nós subimos a lugares altos, por exemplo, como é o caso que eu estou dando, por mais seguros que nós possamos estar, ou quando temos que falar diante de uma plateia, acompanhando o meu exemplo, nós, mesmo que essa plateia seja de 6 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, vem as mesmas sensações como aquela que nós tivemos lá na infância,
no momento do bullying, né? Vem suor frio, vem taquicardia, pode vir, né, uma certa tremores, né, tremedeira na mão, enfim. A tendência é que na mente, tão rápido que vem o pensamento, parece que algo de muito ruim vai acontecer. Isso são sintomas, isso é a maneira como uma crença limitante reage, como ela aparece, né? Então essa é a crença limitante decorrente de uma programação mental, trabalhando aí na sua mente, subconsciente, te impedindo de realizar alguma coisa, alguma tarefa ou alguma atividade que seja importante, relevante, que poderia ser decisiva muito para o seu sucesso, para o seu progresso ou para que você conquiste alguma coisa. É assim que funciona. E o importante é você perceber que, mudando a sua programação mental, você pode sim mudar toda a programação da sua vida. Você pode mudar isso? Pode sim. Primeiro, né? Em primeiro lugar, comunicando de forma diferente. Você comunica de forma diferente, age contrariamente ao medo. Você coloca palavras afirmativas na sua boca, porque o importante, eu vou esperar o medo ir embora, não, é fazer com medo mesmo. Coragem não é ausência do medo, coragem é prosseguir com medo mesmo com medo. Então, para mudar isso, nós precisamos, em primeiro lugar, comunicar de forma diferente, agindo contrariamente ao medo, e aquele que foi lá, se instalou lá desde a nossa infância, justamente enfrentando o que mais tememos, dizendo para nós, né, eu sou mais forte que o medo, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou mais forte do que isso, eu sou porque eu tenho a essência de Deus em mim, e se eu tenho a essência de Deus em mim, Deus não tem medo, então eu também posso vencer, ok? Então, diga, eu sou mais forte do que o medo e por isso eu vou agir apesar do medo, mesmo com o medo. Fazendo isso, você começa a pensar de forma diferente e aí você começa a sentir também, porque o seu sentimento vem do seu pensamento, de forma diferente. E assim a sua crença vai ser transformada em uma crença fortalecedora e vai mudar a sua personalidade. Eu trouxe apenas um exemplo para você, mas as crenças as crenças fortalecedoras, elas são instaladas individualmente. Cada um tem o seu contexto, cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu filtro. O importante é dentro do seu filtro, você identificar as crenças que estão te jogando para baixo ou te estão impedindo de caminhar, ressignificar, substituindo por uma fortalecedora. Eu trouxe aqui uma imagem para você. Que legal! Olha essa imagem. Aqui eu tenho um peixinho e eu tenho um aquário. E nesse aquário está escrito ali, ó, mediocridade. Que nós sabemos que pessoas medíocres são as pessoas medianas, que não são as pessoas nem abaixo da média, nem acima da média, são medianas. E são aquelas pessoas que estão estagnadas. Então ali nós temos impotência, também nós temos a imperfeição, também nós temos a dependência, temos a insatisfação, a inércia, temos o medo. E olha aquele peixinho ali, está indo para onde? Ele está indo para o aquário da ressignificação. E no aquário da ressignificação, para onde ele está indo? O que tem ali? Ali tem realizações, ali tem movimento, ali tem liberdade, ali tem confiança, ali tem excelência, tem saúde, tem sonhos, tem possibilidades, tem felicidade. Então, eu não sei qual aquário que você está aí, mas está na hora de você fazer como esse peixinho aqui, ó. Sair desse aquário da mediocridade e, ó, tchum, pular para o aquário da autoconfiança, para o aquário da realização, aquário do crescimento, do desenvolvimento pessoal, aquário que vai impactar outras pessoas. Onde está o seu propósito? O aquário, o seu propósito não está no aquário menor, o seu propósito está no aquário maior, que é aquilo que Deus deixou para você realizar aqui nessa terra. E para isso, nós precisamos ressignificar as nossas crenças. Nós precisamos trazer à tona cada uma daquelas que nos limitam e ressignificar uma por uma, para que a gente consiga prosseguir. E eu quero trazer para você agora elementos que são necessários para
modificar a programação mental, que aquela programação que está aí, onde estão instaladas as crenças limitantes, né? Nós temos alguns elementos, eu trouxe 4 elementos para você, necessários para modificar essa programação, essas crenças limitantes que estão instaladas no seu subconsciente. Primeiro, eu quero falar com você sobre a importância da conscientização. Porque se você não se conscientizar, não compreender que existe aí na sua mente uma série de crenças negativas que interferem no rumo da sua vida, você também não anda. Isso tem a ver com você entender a importância de ser uma pessoa competente e humilde ao mesmo tempo. E aquela pessoa que é muito competente, ele tem competência, mas não tem humildade, normalmente ele tende a ficar soberbo, ele tende a pisar nas outras pessoas. Então, qual é o desafio? É associar essa humildade e essa competência para nesse processo de conscientização, para que nós possamos compreender que existem aí sim na nossa mente uma série de crenças negativas que interferem no rumo da nossa vida. É trazer para a nossa consciência isso com muita humildade, é ser competente o suficiente com humildade a ponto de reconhecer que é necessário parar para ajustar isso, para mudar isso, para eliminar essas crenças impeditivas, limitantes da nossa mente, para ajudar o outro. Porque a gente tem a tendência de entrar num processo de vitimização ou ficar alimentando aquela dor que nos impede de prosseguir. E aí, tem gente que não quer curar. Por quê? Porque se curar, resolve. E se resolver, o que eu vou fazer? E aí, você não quer nem entrar num processo de conscientização. Por quê? Enquanto eu não tenho consciência do problema, eu continuo errando, eu continuo me auto-sabotando, eu continuo com crenças limitantes, eu continuo achando que eu não posso, não consigo, não mereço, eu continuo achando que eu sou tímida, eu continuo achando que a vida não foi favorável para mim, eu continuo achando que eu tenho medo, e aí isso te deixa na zona de conforto. E se curar essa crença negativa aí? Se curar vai resolver. E se resolver, o que eu tenho que fazer? E aí, tem pessoas que não querem ser curadas, entende? Por quê? Porque enquanto não são curadas, elas ficam numa vitimização. E elas ficam ali, aquela vidinha medíocre, aquela vidinha que não anda, aquela coisinha, sabe? E deixam de cumprir propósito nessa terra. Então, a consciência, compreender que existe aí essas crenças na sua mente, que está te interferindo, e tomar as rédeas da sua vida, esse é o desafio. E é isso que eu quero startar em você, para que você entenda que é o seu momento. Você não está aqui assistindo esse vídeo à toa, não. Se Deus permitiu que você estivesse na frente desse computador, na frente dessa tela, desse celular, seja onde você estiver assistindo esse vídeo, se Deus permitiu que você ouvisse o que eu estou te falando, segura isso, abraça isso. Se existe aí processo de vitimização travando você, dê um basta. É a hora de dar um basta. Diga aí, não aguento mais isso, não quero mais isso. Resolva essa dor. Resolva isso e parta para cima. Deixa Deus te usar, que é esse momento. Agora vamos para o passo 2. Eu quero falar com você sobre o entendimento. É compreender que essas crenças negativas que foram colocadas aí na sua mente, quando você ainda era criança, no decorrer da sua infância, por pessoas que você confiou, por pessoas que eram autoridade na sua vida, isso não é culpa sua. Entenda que essas crenças foram instaladas lá atrás. Não foi você que colocou, porque você quis colocar quando você ainda era criança. Alguém instalou ela ainda em você. Porém, agora você já sabe. A neurociência diz que nosso cérebro ele só é capaz de processar aquilo que ele conhece. Quando você nasceu, você não conhecia nada. Quando você conheceu, Deus colocou a essência dele em você. E é a essência dele que está aí gritando em você. E muitas vezes você esconde isso, você se esquiva e você não expressa a essência dele que está em você. Então está na hora de se conscientizar, compreender que crenças limitantes são instaladas lá na infância, que isso não é culpa sua. Porém, uma vez você se conscientizou, você entendeu, agora é hora de tomar as rédeas, é hora de ter autorresponsabilidade para ver o que você vai fazer com isso agora. Nós estamos falando de ressignificar crenças limitantes.
O que você vai fazer agora? É um momento de ressignificar. É um momento de ressignificar, porque isso tem poder. Você tem poder de fazer isso. E aí você vai se tornar uma pessoa tão equilibrada, tão empoderada, que você vai notar a diferença, e as pessoas vão notar a diferença no seu olhar. Compreender que essas crenças negativas foram colocadas na sua mente quando você era criança, ou instaladas no decorrer de sua vida por pessoas que você confiou e considerou autoridade na sua vida, sejam seus pais, pais substitutos ou professores, pessoas que você amava, é essencial. Entendeu isso? Ok, não é culpa sua, mas a partir de agora que você tem consciência, a partir de agora a responsabilidade é sua do que você vai fazer com isso. 3. Dissociação. Está na hora de compreender que essas crenças negativas não fazem parte de você. Não fazem parte de você. Elas foram colocadas aí por alguém que você confiou quando você ainda era criança. Não fazem parte. Só que agora está na hora de dissociar, separar. Tudo bem? Está na hora de separar. Chega, está na hora do basta. Está na hora de assumir responsabilidade. Acabar com essa dor. Tira isso. Deus quer usar você. Enquanto você estiver no processo de vitamização, ninguém gosta de mim, não, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não sei falar em público, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não sei, meu cabelo tá bom, puxa vida. Enquanto você estiver nessa vibe aí, nessa noia de vitimização, você impede as bênçãos de Deus na sua vida. Por quê? Porque aí você não é grata, você não é grato. Quem pensa em perdas só fica pensando naquilo que perdeu, não é grato. E se você não exercita gratidão, você não agrada a Deus. Porque no best-seller na Bíblia, o livro mais lido da face da terra, está escrito: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E aí, você só pensa em perda, você só reclama, significa que você não é grata e nem grato. E aí? A sua vida também não anda. A gratidão é o antídoto. Antídoto. Ela é totalmente o oposto da reclamação. Então está na hora de você tomar as rédeas da sua vida e dissociar todas essas crenças da sua vida. Elas não fazem parte de você. São apenas informações armazenadas na sua mente subconsciente e que você pode se livrar delas a hora que você quiser, e a hora é agora, enquanto você está fazendo esse curso, enquanto você está fazendo esse módulo, é a hora de decidir. Decida dissociar dessas crenças. Decida mudar. E como que eu vou saber se eu decidi realmente? Quando você agir. Se você decidir não agir, significa que você não decidiu. Então, meu desafio, o desafio que eu quero colocar para você agora é decidir literalmente e agir. Outro passo. Agora eu quero falar com você sobre o recondicionamento. Ao tomar consciência de quais são as suas crenças negativas, você pode reprogramar a sua mente, substituindo as crenças negativas por crenças positivas que vão te conduzir aos resultados que você deseja. Identifiquei, tive consciência, entendi, dissociei, agora eu vou recondicionar. Recondicionar. Eu vou reprogramar a minha mente, substituindo tudo aquilo. Eu não posso por eu posso. Eu não mereço por eu mereço. Eu não consigo por eu consigo. Eu gostaria muito de fazer, eu vou fazer. Recondicionamento. Lembrando que ressignificar é dar um novo significado a alguma experiência. O re significa de novo ou novamente. Porém, na raiz, essa palavra significa retirar afeto de alguma coisa. Vamos entender o que isso quer dizer. Ao ressignificar uma experiência, você está retirando o afeto que ela tem sobre você, ou seja, ela não lhe afeta mais, não retira suas melhores energias, ela não lhe angustia mais, nem lhe deixa nervoso, com raiva, com medo e etc. Ou seja, quando você ressignifica uma experiência de dor, aquela experiência de dor que você tinha antes, que mexia com você,
Ou seja, você tinha uma ligação tão forte com aquela experiência de dor, de forma negativa, que só de pensar nela, o seu semblante já caía, o seu estado ficava triste e você ficava desanimado. Porém, você retirando o afeto dessa experiência, você consegue ressignificar dessa forma. Aquela experiência de dor, ela passa a ser um aprendizado na sua vida e não um fracasso. Quando você ressignifica, pegando o fracasso como um aprendizado. E quando que eu sei que eu ressignifiquei do fracasso para o aprendizado? Quando eu faço desse aprendizado algo bom para mim e para os outros. Quando eu consigo falar naquela situação de uma maneira com equilíbrio. Quando eu consigo falar sem me envolver a ponto de me deixar para baixo. E ressignificar não é esquecer. Ressignificar é tirar o afeto, aquele sentimento, aquela emoção que a experiência teve sobre a sua vida, aquela experiência negativa, aquela experiência de dor. Ressignificar é retirar o afeto e muitas vezes esse afeto ele vem em forma de culpa. E nós sabemos que onde há culpa, há peso e há prisão. Enquanto nós não conseguimos nos livrar da culpa, nós ficamos aprisionados a vida toda. E como é que eu me livro de uma culpa? Reconhecendo que eu errei e pedindo perdão. Eu peço perdão para o meu Pai, meu Criador, meu Deus. Eu peço perdão para pessoas que eu feri. E quando você pede perdão, mesmo que aquela pessoa diga eu não te perdoo, o peso nos seus ombros, ele sai. Sabe por quê? Porque o problema já não é mais seu, porque você pediu perdão. Se uma pessoa receber o seu pedido de perdão, ouvir, não receber, não corresponder, não tem problema nenhum, porque o problema passa a ser dela. É ela que vai ficar com o peso, ela que continue com o peso, mas você não. Você trouxe um novo sentido para isso. Você reconheceu que errou e você pediu perdão. Acaba com essa culpa para que você consiga prosseguir. Ressignificação é uma das maiores forças e virtudes que um ser humano tem. A pessoa que se permite transformar suas dores, suas dificuldades, medos e decepções em motivação, aprendizado, evolução, e que apesar dos problemas continua acreditando em si mesma e em seus sonhos, realmente consegue ir além e vencer qualquer coisa. Isso é ressignificação. Ressignificar é, antes de tudo, uma escolha consciente, uma escolha inteligente. A partir do momento que acontece algo na nossa vida, nós temos sempre que decidir de que forma nós vamos lidar com esse acontecimento. Seja esse acontecimento bom ou seja esse acontecimento ruim. Coisas acontecem na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. E o segredo está como nós vamos responder a essas coisas, como nós vamos responder a esses acontecimentos. Então, quando você aprende e treina a ressignificação na sua vida, a resposta que você dá às circunstâncias muda totalmente. Ao invés de você dizer assim, tá acontecendo uma coisa horrível comigo, eu não sei, vai acontecer uma catástrofe. Você para, respira fundo. O que eu posso fazer para sanar esse desafio? Como eu posso encarar esse desafio? Como eu posso fazer com que esse desafio se torne um aprendizado? E aí você começa a negociar, você começa a fazer perguntas poderosas para si e as soluções começam a aparecer, os insights começam a aparecer. E você escolhe a forma de reagir diante de cada desafio da sua vida. É certo que nem tudo está em nosso controle. Nós sabemos disso. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Mas tem coisas que dependem de nós. Tem coisas que somente Ele vai fazer. Mas aquilo que está ao seu alcance, ao meu alcance, Ele deixou o livre-arbítrio para que nós possamos fazer aqui nessa terra. E Ele nos abençoa. Então, nós sabemos que a forma como vamos reagir é sempre uma escolha pessoal. E diz muito sobre como será a nossa existência dali em diante. Ou seja, se ela será preenchida por lamentos e tristezas ou por aprendizados e novas razões para continuar. Como vai ser daqui para frente?
é você que vai decidir. Será que você vai escolher optar em alimentar crenças limitantes e viver em lamentos, em choros, em vãs repetições de coisas negativas? Ou será que você vai escolher ser uma pessoa proativa, uma pessoa para cima, uma pessoa que escolhe experimentar o melhor dessa terra e transformar as dores em aprendizado? Ressignificar. Nós podemos sim ficar tristes ou lutar contra a tristeza. Nós podemos desistir, sim, ou seguir perseverante. A nossa vida é uma escolha. Você escolhe. Nós podemos deixar de acreditar na vida, sim. Ou nós podemos encontrar uma nova perspectiva, uma nova razão de viver. Nós podemos esconder aí o nosso sorriso, abafar o nosso sorriso, ou nós podemos aprender a sorrir todos os dias, abrir um novo sorriso todos os dias. Eu começo sorrindo para mim mesmo, e aí depois eu já estou bem treinada, fica fácil sorrir para os outros. Nós podemos viver reclamando, amaldiçoando a Deus, dizendo que Ele não está sendo coerente comigo, não está sendo bom comigo. Ou aceitar que nada acontece por acaso. Manter a nossa fé nele, no nosso Criador. Ou no que estamos sempre acreditando. E eu quero dizer para você que de uma dor nasce um chamado. Na verdade, todas as vezes que Deus permite que tenhamos uma luta, que tenhamos um desafio muito grande, é porque algo de maravilhoso Ele tem para nos ensinar. Porque existe um propósito por trás disso. Porque tudo que Deus faz é intencional. Então tem um propósito por trás disso tudo, por trás desse aprendizado. Quando José, ele sofreu, ele caiu no poço. E ele caiu no poço, na verdade ele não caiu, colocaram José no poço. Os irmãos jogaram José no poço. E nós sabemos que em poço, uma pessoa que fica trancada no poço, ela fica com fome. Não tem comida ali. Por trás disso tinha um propósito. José, ele foi preso. Ele ficou preso. Quando ele estava na prisão, todas as pessoas que vão para uma prisão sentem solidão. Então José sentiu solidão. José, quando ele estava lá na prisão, em determinado momento, o carcereiro pegou José e falou: agora você vai liderar esses presos aqui, você vai ser chefe aqui, você vai ser líder desses presos. Vamos comigo muito rapidamente aqui na história. O que aconteceu com José depois? José, ele foi usado por Deus, ele foi nomeado por Faraó, administrador de todo o Egito, exatamente para que fosse o homem que decidisse sobre o sustento do Egito. Quando ele teve aquele sonho, e José revelou o sonho e disse: olha, nós precisamos armazenar alimento durante 7 anos, porque nós vamos ter 7 anos de escassez aqui de alimento. Uma pessoa que sabe o que é passar fome, ela consegue aprender na dor, guardar alimento, armazenar alimento. Tinha um propósito por trás daquele poço lá de José. José, ele foi preso, ele sentiu solidão, mas lá na frente, Deus deu oportunidade para ele se reconciliar com seus irmãos e ele perdoar os seus irmãos. Nisso, ele aprendeu a valorizar pessoas, valorizar a família, porque sentir solidão é terrível. E ele liberou perdão para sua família. A solidão da prisão fez com que José aprendesse a liberar perdão, porque a dor da solidão pesa. Todo aprendizado que José teve. Olha que coisa linda, José foi líder do Egito. Você quer coisa mais difícil do que liderar presidiário? Liderar preso? Liderar pessoas que cometem delitos? E José aprendeu lá, naquela dor, lá naquela prisão. Ele não sabia que lá na frente tinha um propósito de Deus para a vida dele. E ele liderou todo o Egito. Então, não despreze a sua dor. Ressignifique ela agora. É hora de você ver que por trás de uma dor, por trás de um problema, Deus está com você. E tem um propósito por trás disso aí. Mas está na hora de ressignificar. José ressignificou toda a dor dele. Quando os irmãos dele chegaram para ele, lá perto dele, sabe o que José falou para os irmãos? Ele falou assim: olha,
Não foi vocês que me jogaram no poço, me venderam como escravo para o Egito. Não. Foi Deus que me enviou diante de vós, diante de vocês, para que eu fosse o sustento da terra. Olha que ressignificação linda que José trouxe. Ou seja, como José viu aquilo, não, foi necessário meus irmãos me venderem como escravo no Egito, me jogar naquele poço, porque na verdade era Deus que estava me enviando para cá, para que eu fosse o sustento dessa terra. E você? O que você pode ressignificar hoje? Pensa aí na sua vida. O que você pode ressignificar hoje? O que está ruim? O que está tudo errado aí? Que você pode trazer para o nosso contexto, dizer, meu Deus, isso está ruim, eu não estou aguentando mais isso aqui. Mas tem um propósito por trás. Como eu vou ressignificar isso? Ressignifique essa dor, querida. Ressignifica. Esse é o momento. Vamos prosseguir. Ressignificar é dar a si mesmo a oportunidade de transformar algo ruim em sua vida em algo positivo e continuar vivendo com esperança, motivação, otimismo, entusiasmo. Alimente emoções positivas na sua vida, olhe para frente e dê a si a chance também de passar por seu próprio processo de ressignificação. Isso com certeza vai te libertar de mágoas, dores, lembranças, angústias, vai te ajudar a perdoar quem te feriu. Igualmente, a se libertar de quem tenha lhe ferido. Ressignificar é um ato de amor. Se você ama a si mesmo, você ama outra pessoa, você consegue ressignificar. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Primeiro você ama a si, para depois você amar o outro. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu me amo, eu recebo o amor de Deus, eu tenho amor para dar e eu amo o próximo. Ressignifique isso mostrando amor por você em primeiro lugar, para que você consiga também derramar amor na vida de outras pessoas. Ressignificar é honrar e respeitar a sua própria história. Ressignificar é honrar e respeitar a sua própria história. Para que possamos trabalhar a nossa capacidade de ressignificação, nós devemos primeiramente olhar para o que já passamos, para aquilo que porventura nos causou dor, sofrimento e honrar essa história. Respeitar essa história, acreditar nessa história, acreditar que ela aconteceu justamente para nos trazer algum tipo de ensinamento. Quando nós fazemos isso, quando honramos e respeitamos a nossa própria história, nós conseguimos ressignificar o que aconteceu e passamos a enxergar a possibilidade de seguir em frente como algo assim muito real e que vai nos trazer muitos benefícios, como o encontro com a clareza, a leveza e a felicidade novamente. Ressignificar é você colocar seu foco no futuro. No futuro. Passar do momento de olhar para aquilo que já aconteceu. Agora chegou a hora de você olhar para o futuro e analisar o que você vai fazer para dar um novo rumo à sua história. O coaching, por meio dessas ferramentas tão poderosas que nós temos, nos ajuda a traçar novas metas, objetivos, para que nós possamos focar no futuro, focar naquilo que realmente importa, ou seja, o nosso futuro e a nossa autorrealização. Com a nova perspectiva de vida, nós temos a chance de nos renovarmos dia após dia, começar novamente do ponto de vista onde paramos, de um outro ponto para um novo ponto, ressignificando o passado e encontrando em nós mesmos os recursos necessários que Deus nos deu para construirmos um futuro que nos leve rumo à nossa própria felicidade. Foco no futuro. Importante é saber que perdão e aceitação é um ponto primordial nesse processo de ressignificação. Eu já falei para você sobre perdão, mas é totalmente relevante lembrar você que está no momento, é a hora de você perdoar não só a si mesmo como o outro. Outro ponto importante para a ressignificação do que nos aconteceu é trabalhar esses elementos de extrema relevância nesse processo, que é o perdão e a aceitação. O perdão serve para eliminar do nosso caminho o sentimento de culpa que nos rodeia todas as vezes que algo desagradável nos acontece.
Isso porque nós temos a tendência a nos culpabilizarmos, sempre achando que poderíamos ter agido de forma melhor e de uma forma diferente. Além disso, quando nós nos perdoamos, quando perdoamos uns aos outros, né? Perdoamos o outro por aquilo que nos aconteceu, nós nos consideramos livres, nós nos libertamos para seguir, para caminhar, para avançar, para conquistar, para ir de encontro ao nosso objetivo, a tudo aquilo que nós queremos realizar. Isso acontece também quando nós trabalhamos a aceitação. É aceitar, perdoar e aceitar. Aí sim nós conseguimos avançar. Perdão e aceitação. Quando você perdoa a si mesmo e aos outros, aquilo deixa de ser o peso. O perdão é uma forma de cura das suas emoções, das minhas emoções, cura das enfermidades, porque uma enfermidade, o corpo responde baseado na nossa emoção, nós pensamos, agimos, sentimos, nosso corpo responde. Então, juntamente com a gratidão, o perdão e a aceitação compõem os dois maiores poderes que o ser humano possui. Portanto, está na hora de você se perdoar. Você só tem a ganhar com isso. É o momento. Esse é o seu momento. A aceitação é ter a consciência que muitas coisas simplesmente não podem ser mudadas. Tem coisas que não tem como mudar. E aí você fica brigando. Algumas situações da sua casa, alguma coisa que você viveu no passado, não tem como mudar mais. Já foi. Já passou. Tem gente que já até foi recolhido e você está aí remoendo. Foi recolhido, está lá no céu. Você está aí remoendo. Aceite. Aceitação é ter consciência que você não vai mudar as circunstâncias. Aquelas que não podem ser mudadas, ok? Aquelas que você consegue mudar, é lógico e óbvio que você vai alterar. Ok? Eu deixei aqui a oração da serenidade, que é muito conhecida. Conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Fica aqui a oração da serenidade com você, lembrando que ressignificação, a melhor forma de ressignificar as experiências doloridas e traumáticas da nossa vida se dá através do perdão, através da aceitação e através da não resistência. É você entender que humildade com competência é o que você precisa para trabalhar aí essa ressignificação e uma nova vida. Aceitação é coragem para mudar tudo isso. Tudo pode aceitar que tudo que você pode mudar, você consegue fazer. Porém, coisas que não são possíveis mudar, como a morte de alguém que já foi, como várias outras situações que não tem como voltar mais. Você precisa ter serenidade para aceitar em paz o que você não consegue fazer. Não está mais no seu controle. Não está no seu controle. Aceita isso e fica em paz. Não fica mais preso nisso. Traz leveza para sua alma. O que não pode ser mudado é o passado. A serenidade é a força para viver o momento presente e a coragem e garra para aceitar as situações do seu futuro. Abrace isso. Exemplo de aceitação. Se você vai para a praia no feriado e o tempo fica chuvoso, você não vai poder fazer nada para mudar o tempo. Porque o tempo não está no seu controle. Não adianta você pintar um sol lá na areia e ficar ali, né? Vou pintar um monte de sol na areia que vai sair um sol. Não adianta, não está no seu controle isso. O tempo está na mão do Criador do tempo. Está na mão de Deus. E aí, o que você vai fazer? Você pode ficar de bico, né? Ficar com raivinha. Ah, eu gastei quilômetros e quilômetros de viagem, gastei dinheiro de hospedagem, de tal, para vir curtir uma praia, chega aqui, tá esse toró, tá esse tempo fechado. E aí, você pode fazer isso. Mas você pode aceitar que essa circunstância não depende de você. Eu vim curtir a viagem, mas não depende de mim fazer dar sol para eu curtir a praia. E aí, o que eu posso fazer? Aí vem a ressignificação. Você pode mudar a sua perspectiva, se divertir muito nesse mesmo feriado, se aceitar que a situação não pode ser alterada por você. Essa situação só pode ser alterada pelo seu Criador. E aí você pode criar uma série de novas atividades. Criatividade. Atividades que você pode ser preenchida
no seu tempo, de forma agradável, divertida, de dentro do hotel onde você estiver, ou enfim. Aí você pode ser criativo e aceitar isso. A não resistência deriva do medo, deriva dos receios, da culpa, da autocondenação, do orgulho, entre muitas outras coisas. E para acabar com a resistência, o mais importante é tornar-se cada vez mais humilde. É administrar a humildade com a competência. É saber que você está nessa vida para aprender e para se tornar um ser humano cada dia melhor. Cada dia melhor. É saber que entre erros e acertos você está evoluindo. Quando bem retirados os ensinamentos em suas experiências, você cresce. E quanto mais você extrai ensinamentos, aprendizados e coloca em prática, mais você se torna uma pessoa sábia. Mais você se torna uma pessoa melhor. Eu quero enfatizar que com relação à resistência, lembrando que tem a persistência. Lembrando daquele ditado, né? Tudo aquilo que você resiste, persiste. E persiste de forma de mágoas, em forma de raivas, em forma de rancores, em forma de doenças, em forma de tristezas. E é o que a persistência faz nesse caso. É o afeto das experiências que não foram ressignificadas. E a resistência, se algo está aí te afetando, é porque ainda existe, sim, algum tipo de resistência que precisa ser quebrada. Se a resistência está gritando aí dentro de você e você está aí durão ou durona, não, eu não vou resistir isso aqui, eu não vou ressignificar, não. É porque tem uma parede aí muito dura, tem algo aí lá no seu subconsciente muito duro, né? Algo que precisa ser reprogramado aí. Quero dizer para você que está na hora de ressignificar isso. Porque hoje em dia, falar de metas, objetivos e resultados tornou-se muito comum aos olhos de todas as pessoas. É possível ver um mundo dividido em dois, os que sofrem com a crise e os que são focados em crescer com a crise. Muitos estão chorando, outros estão vendendo lenços e estão ficando muito ricos vendendo lenços, enquanto aqueles estão chorando. Então, por que alguns estão descrentes com a vida e outros estão motivados aí para o próximo ano, para o próximo obstáculo? Estão aí, estão vivendo. Através de uma crença limitante, você cria um condicionamento para a sua vida e o nosso tema dessa aula é você ressignificar isso para dar um novo sentido para a sua vida. Olhe para esse condicionamento agora usando a mente consciente, que é 10% da sua mente. Olhe conscientemente para o condicionamento que você criou para você. E aí eu quero que você responda para si. De que outras maneiras eu consigo resolver esse problema? De que outras maneiras eu consigo resolver essa questão? Como eu consigo ressignificar isso? Será que esses pensamentos que geraram sentimentos que me limitaram, que me fazem comportar como eu me comporto, será que eles são verdadeiros mesmo? Será que esses sentimentos, que esses pensamentos são verdade? Porque você inventa tem um monte de fantasmas aí, bloqueando e pairando em cima da sua mente, e aí você vai alimentando, acreditando e traz como verdade absoluta na sua vida. E não é verdade, porque a verdade é a essência de Deus em você. Será que a essência de Deus representa isso? Pensamentos ruins? Se os seus pensamentos estão ruins, é porque a essência de Deus não está resplandecendo na sua vida. E aí, é a hora de fazer essas perguntas para você. Será que esses pensamentos são verdade mesmo? Eu tenho certeza que você buscar a fundo, você vai ver que não, que esses pensamentos são mentirosos, que é uma mentira, querendo derrubar você, querendo te deixar uma pessoa apática, uma pessoa sem sucesso, sem brilho. Ressignificação, a palavra. E aí, você precisa observar o evento, foco, a sua fisiologia e a sua linguagem. Evento é a circunstância, onde você está colocando foco, a sua fisiologia como está, a sua linguagem como está. Ressignificar é ter uma vida abundante. Ressignificar é ter uma vida abundante.
Então, desative esses pensamentos de escassez para viver a vida abundante que está reservada para você. Eu quero pedir para você agora, elimine o tem que da sua vida e coloque o eu quero. O que você realmente quer? Porque se você ficar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que, o seu cérebro vai entender que você tem que, você não vai fazer nunca. Você substitui por eu vou fazer. Eu quero deixar um post aqui para você. Dê liberdade para sua mente. Pensamentos limitantes servem apenas para impedir seu crescimento. Dê liberdade para sua mente. Pensamentos limitantes servem apenas para impedir o seu crescimento. E eu quero encerrar aqui esse primeiro bloco do módulo 6. É o primeiro bloco das nossas aulas e eu vou continuar com você esse assunto no próximo vídeo aula. Um grande abraço.